Bem-vindas, bem-vindos, Imagem dos Povos 2021, Histórias para adiar o fim do mundo. Hoje, na nossa conversa com os diretores, nós vamos conversar com o Chico Furtado, um dos diretores da Ditadura da Especulação, um filme impactante que fala direto do coração do poder, direto do coração de Brasília, da nossa cidade capital. Junto com ele, nós temos aí o Feti Wewe, que é das pessoas enfocadas no filme e também uma das lideranças do movimento de resistência à ocupação indevida desse território lá no Planalto Central. Bem-vindos, vocês dois, ao Imagem dos Povos 2021. Bem-vindos, Chico. Opa, obrigado. A gente queria agradecer a participação. Queria agradecer você estar proporcionando, né, dando esse espaço de fala aí para os indígenas, para a negritude, né, para todos esses povos aí que merecem ter esse espaço aí. Queria agradecer. Muito obrigado. Tá ótimo. Bom, a gente agradece a presença de vocês. Para a gente começar a conversa, eu gostaria que você falasse um pouco como é que se dá a sua aproximação com o cinema e também do tipo de cinema que você faz, o que seu olhar procura quando você está com a câmera na mão. Eu sempre tive colado assim com movimentos sociais, né? Formei em jornalismo. E aí, dentro da faculdade, já atuava em rádios livres, né? Então, sempre ali eu tive contato com movimentos sociais, estava envolvido na rua, na luta, tudo. Eu conheci o Santuário a partir na época, estudante de Sociologia, o Rafael, né? O Rafa Caos, vulgo Rafa Caos. E aí ele me apresentou o Santuário, me apresentou o Santier. Eu comecei a frequentar aqui, esse espaço aqui, na época, quase que diariamente, né? Entendendo um pouco da luta dos povos indígenas, da luta que representa esse espaço com relação à sustentabilidade mesmo, né? A coisa da preservação do meio ambiente, e a coisa dessa afirmação dos povos indígenas, né? E aí eu me interessei, aquela coisa da câmera na mão, vindo filmar, peguei imagem, e aí depois a gente levou para ele de edição e começou a fazer um longa-metragem que foi feito antes desse filme, né, da Ditadura da Especulação, que é o Sagrada Terra Especulada. E foi daí que nasceu esse filme, A Ditadura da Especulação. Então, foi uma coisa meio orgânica mesmo, eu ter entrado no cinema. Foi uma coisa assim, de eu estar na rua, né, pelos movimentos sociais, sempre com uma câmera na mão, filmando o movimento de passe livre, MST, MTST. Aí eu acabei me tornando cineasta, né? Dessa forma. E aí já comecei a produzir várias outras coisas também, mas eu entrei por aí. Eu entrei no cinema assim com isso, pelos documentários, pelos movimentos sociais. E o que é a ditadura da especulação? Qual que é o mote desse filme? Então, como eu falei, né, a gente produziu esse filme que foi um longa-metragem, que também teve uma reverberação grande na cidade, né, que foi o Sagrada Terra Especulada. E aí, o Sagrada Terra Especulada, ele conta a história desse espaço aqui e a luta política, né, conta que na época teve vários políticos aí que até foram presos, né, o Arruda e outros políticos aí, outros corruptos aí, né, que foram né, denunciados e presos, tudo. E aí, só que esse filme, ele não
ele ficou pronto no meio da luta, né? No meio do caos aqui. Porque hoje a gente está aqui no que é o Santuário dos Pajés, que antes isso aqui tudo, essa área toda era de cerrado, né? Só que hoje aqui o santuário é dividido com os prédios do setor noroeste, né? Que foi um bairro que na época a gente afirmava que não tinha necessidade de construção desse bairro, né? Porque ele não foi construído para uma demanda necessária da cidade, né? As demandas da classe C, D e E, assim, ele não foi construído para essas pessoas, ele foi construído para a classe A, né? Então a gente questionava isso, a necessidade de destruir uma área de cerrado nativo para se construir esse bairro. Aí, como a gente não estava no momento dessa luta, vamos dizer que esse desfecho não foi contado nesse longa-metragem. Então a gente decidiu fazer esse curta-metragem, que foi justamente falando desses conflitos, né, que houveram entre os apoiadores aqui do santuário, os indígenas, os seguranças das construtoras que construíram esse bairro aí, né, que já é uma realidade, e a polícia militar também. A gente tem uma cena aí durante o filme que são mais de 800 policiais vindo aqui para preservar o que nem era deles ainda, né? Ainda estava sendo questionado pelos indígenas a propriedade do local aqui. Eu acho Então é que isso. talvez para falar disso, a gente podia passar a mostrar esse palavra desfecho. para o Fatie Ueué, se é que eu disse certo, né? Ele que é da etnia Funiolô Guajajara, e para ele contar um pouco do que é esse espaço do santuário e talvez falar também, bem-vindo, Fatie Ueué, e também falar um pouco do seu pai, né? Que o Chico citou aí. Opa, Chico, cadê você? Opa. Opa, voltou. Problemas técnicos. Né? Então, bem-vindo, Fatie Ueué, à nossa conversa. Eu queria que você falasse um pouco da história do que é esse santuário, como é que se chegou a essa ideia de ser um santuário, e falar um pouco do teu pai, o Santier, que o Chico citou um pouco antes, e que foi uma liderança muito importante na construção desse espaço, vamos dizer assim, né? Desse espaço de luta que tem tantos anos. Bem-vindo. Olá, bom dia. Bem resumidamente, o santuário em si, ele é uma terra de resistência, um local de apoio, um ponto cultural, um ponto histórico, que é um lado da cidade, por exemplo, da história de Brasília que não é contado. E aqui é contada essa história, né, da ocupação indígena na capital do Brasil, da resistência indígena. Meu pai foi uma grande liderança, né, aqui dentro para a demarcação do santuário, né? Infelizmente ele faleceu com a luta do santuário, né, em 2014. E só depois do falecimento dele, que em 2018, que a gente conseguiu a demarcação, né, que foi um grande marco para o contexto indígena em âmbito nacional, assim, né, que é a primeira terra indígena demarcada dentro do Distrito Federal, dentro do meio urbano. Teve esses conflitos, né, os conflitos se estenderam aí até 2017, meados de 2017 mais ou menos. Então, o santuário em si, ele é essa terra, né, que carrega muito na história, essa história de luta, de conflitos, realmente da resistência, da espiritualidade, né? Por isso que vem o nome, Santuário Sagrados Pajés, que é um lugar muito espiritual, respeitado por outras comunidades, outras etnias. Então, resumidamente, o santuário é isso, né? Esse espaço assim que os indígenas vêm, se acolhem, tem esse ponto, tem essa liberdade, né, de manter viva os seus rituais, a sua cultura, a sua cosmovisão, estando dentro de Brasília, por exemplo. Então, essa é a importância do santuário, resumidamente, assim, né? Porque a história aí é bem grande, mais de 50 anos, tudo mais. E qual que é a situação atual? Essa situação se resolveu? Então, os conflitos, como eu falei, os conflitos mais físicos foram até ali 2017, assim, com a entrada de tratores, algumas pessoas ali armadas, né? Que foi o último caso, foi em 2017, mas ficou mais no âmbito jurídico até 2018, aí 2018 até aqui, né, 2021, tá mais uma coisa mais jurídica. Uma hora ou outra acontece, né, um conflitinho, mas nada tão
tão relevante, tão grande como foi os anos anteriores. Então, atualmente, o santuário está demarcado, né? É reconhecido, só que ainda tem conflitos com o próprio governo em si, né? Para andar com essa demarcação, né? Com as nossas pautas que a gente reivindicou, né? Pela demarcação em si. Tá certo. Pode ir, só dar um complemento, é até importante a gente dar essa visibilidade, que para muita gente em Brasília, às vezes você está aí, conversa, eles pensam que não tem mais a comunidade aqui, que não existe. Então é muito importante a gente dar essa visibilidade, porque aqui já é uma área demarcada, como o Fetial falou, ela já está garantida pela lei, né? Ela já atingiu o último estágio de uma demarcação de terra indígena, né? Mas e o entorno o entorno do santuário? Como é? O santuário tem um problema com a água ou não? Isso está resolvido também já nesse momento? O problema que a gente está tendo mesmo, sempre teve, foi com a energia, né? A energia que chegou, por exemplo, em 2014, já existia energia em Brasília, energia elétrica em Brasília. Até 2014 a gente vivia de fogueira mesmo, velas artesanais e, enfim. Então, o nosso maior problema mesmo é com a energia, né? E a área do santuário em si, a gente conseguiu demarcar 32 hectares e meio de uma área de mais de 180 hectares, sabe? 108 hectares, que hoje em dia é o próprio setor noroeste, né? Onde tinha nossas áreas de manejo, tinha nascentes, tinha cemitérios indígenas que eram cultuados e tudo mais pela gente, que hoje em dia é prédio, é asfalto, por exemplo. Uhum. Bom, então, mas pelo menos há uma contenção aí, né? O Imagem dos Povos de 2021 ele foi inspirado, né, num pensamento de uma liderança indígena Krenak, que é o Ailton, e que ele falava disso, né, de ideias para adiar o fim do mundo. Então, nós que somos do cinema, contamos histórias, parafraseamos e chegamos a histórias para adiar o fim do mundo. Vocês acreditam, Chico e Fataué, que a gente pode adiar o fim do mundo com as nossas histórias, com os nossos filmes? Ou essa história de fim do mundo não existe? Cara, eu acho que o santuário aqui é a prova viva que a gente pode adiar esse fim do mundo, né? Com luta, com resistência e com o cotidiano, né? Porque de um lado aqui a gente tem o cerrado preservado, a gente tem os indígenas aqui, junto com os apoiadores que frequentam, mostrando uma forma de se viver que pode adiar esse fim do mundo e não ter esse fim do mundo, né? E do outro lado, a gente tem o setor noroeste que mostra essa forma talvez equivocada, né, de se lidar com a natureza, que é você passar o trator e construir cimento em cima, né? Essa forma agressiva, né? Eu acredito que sim, acho que a gente, estando nesse meio, né, do audiovisual em si, pode sim dar ideias para adiar o fim do mundo. No caso do indígena, eu acho que mostrando que o indígena só quer ter o direito à vida, sabe? Ao viver, a existência, sabe? Eu acho que o documentário, sim, os documentários que foram feitos aqui mostram muito disso, né? Da nossa resistência, que a gente existe, que a gente continua existindo, sabe? Então, são ideias para adiar o fim do mundo, sim. Tá certo. Muito obrigado por vocês estarem conosco nessa edição. Imagem dos Povos 2021, Histórias para Adiar o Fim do Mundo. Você que está nos assistindo, entre no site www.imagemdospovos.com.br, acesse no YouTube /Imagem dos Povos, veja essa programação que está maravilhosa, programação de filmes, séries, conversas com os diretores e as lives, ponto de encontro. A cada fim de semana.